Fala galera, Noviti Mengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Cebolinha brilha na vitória do Flamengo e nação crava futuro promissor com Tite. Vale frisar que como viajará para os Estados Unidos e fará 2 amistosos por lá nos próximos dias, o Fla deixará uma equipe alternativa nas próximas 2 rodadas do Cariocão. Até por isso a estreia com vitória era necessária. Em Manaus, o mais querido atuou para cerca de 40 mil espectadores que viram Léo Pereira, Pedro, Cebolinha e Varela marcarem os gols que deram a vitória e o clinché ao mais querido. Agora, o próximo compromisso do Flamengo no estadual com o time principal deve acontecer apenas no último dia de janeiro, quando o Mengão terá o Sampaio Corrêa pela frente, depois de encarar Nova Iguaçu e Portuguesa RJ. Dito isso, a maior expectativa da nação neste início de 2024 está relacionada ao uruguaio Nicolás de la Cruz, que não pôde atuar ontem, 17, por não ter sido inscrito a tempo no estadual. Entretanto, quem chamou atenção dentro das 4 linhas foi Everton Cebolinha. O camisa 11 já havia subido de produção no fim do ano passado, muito por conta da confiança passada pelo técnico Tite. Assim, o atacante que custou mais de 90 milhões de reais e chegou a ser tratado como fracasso pode estar reencontrando seu melhor futebol. Afinal, foi Tite que extraiu o máximo de Cebolinha na Copa América de 2019. Inclusive, por mais que o Flamengo tenha renovado por 3 anos com Bruno Henrique, Cebola começou o ano como titular e caso mantenha o nível, será difícil colocá-lo no banco de reservas. Posto isso, vale frisar que Tite é um dos grandes responsáveis pelo crescimento de Cebolinha, mas o coletivo do rubro-negro claramente também está evoluindo, algo que não era visto antes da chegada do treinador. Não à toa, nomes como Eric Pulgar e Pedro também aparecem como cruciais na equipe flamenguista e voltaram a ser protagonistas. Agora, resta saber se o time seguirá evoluindo. Vale frisar que outro jogador que segue em busca da evolução é Gabigol. O camisa 10 parece estar em forma e foi acionado na segunda etapa do jogo, mas segue sem balançar as redes desde agosto. Por fim, com o time cada vez mais com a cara de Tite, o Flamengo vai crescendo e se colocando como um dos times mais competitivos da América do Sul. Inclusive, o nome de Cebolinha foi amplamente elogiado nas redes sociais. Bem-vindo, ídolo! Assinou Felipe Luiz está de volta ao Flamengo em cargo inusitado. Flamengo estreou no Campeonato Carioca com uma goleada por 4-0 diante do Audax Rio na última quarta-feira, 17. A equipe que vinha de uma temporada abaixo, iniciou o ano com o pé direito e empolgou a torcida. A estreia no Carioca teve o destaque de Varela, diante do que foi apresentado em campo, e com polêmicas envolvendo o técnico Tite durante coletiva de imprensa, que animou ainda mais a estreia do mais querido. Apesar do elenco não estar forte como esperado, já que passou por uma reformulação na equipe, já que tinha como objetivo deixar o ano abaixo para trás e iniciar a temporada com o pé direito. Diante disso, tiveram saídas importantes do elenco. Jogadores que tiveram importantes que deixaram o elenco, como foi o caso de Rodrigo Caio, que está livre no mercado desde o fim do vínculo, Everton Ribeiro, que acertou com o Bahia e Felipe Luiz, que se aposentou dos gramados, mas está de volta ao Flamengo. Flamengo anunciou a chegada de Felipe Luiz como novo técnico da categoria sub-17 da equipe carioca. O ex-jogador, que anunciou a sua aposentadoria em dezembro, dará início à nova função na próxima segunda-feira, 22. Vale destacar que com a mudança na comissão técnica da seleção brasileira, com a saída de Fernando Diniz para a chegada de Dorival Júnior, o ex-lateral foi convidado para assumir o cargo de coordenador e seleções da CBF. Felipe Luiz recusou o convite, destacando que se sentiu extremamente honrado, mas destacou que tem o desejo de iniciar a carreira como treinador. Marcado na história do clube como ídolo, o jogador agora quer ter outro marco na equipe. Em coletiva após o anúncio da aposentadoria dos gramados, o ex-jogador destacou o desejo de se preparar para um dia conseguir conquistar títulos importantes no comando do Flamengo. Iniciou no futebol profissional em 2003, o catarinense de Jaraguá do Sul defendeu 7 clubes, mas tinha como equipe de coração o Flamengo, que foi a última equipe que atuou durante a carreira. Felipe Luiz tem passagens por importantes equipes como Figueirense, Ajax, Real Madrid Castilla, Chelsea e Atlético de Madrid, onde também é visto como ídolo entre os torcedores. Durante a passagem pelo Flamengo, clube onde está dando início à sua carreira como treinador, foram 176 partidas disputadas, com 4 gols marcados e 11 títulos conquistados.
Conquistou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 3 Campeonatos Cariocas, que fez o jogador ficar marcado na história do Flamengo. É muito difícil. Flamengo estreia e Tite classifica competitividade no Carioca. Nesta quarta-feira, 17, o Flamengo de forma oficial estreou na temporada 2024. Jogando em Manaus, o Mengão goleou o Audax Rio, pela primeira rodada do Carioca, com direito a 4 gols sendo marcados por Léo Pereira, Pedro, Everton, Cebolinha e Varela. O jogo terminou por 4-0 para o time carioca. Agora, uma parte do elenco parte para os Estados Unidos para a pré-temporada que fará sob o comando de Tite. Além da goleada, essa foi a primeira vez desde que assumiu o Flamengo, que o treinador colocou Gabigol e Pedros para jogarem juntos novamente com a cancia do time carioca. A dupla sempre foi bem entrosada pelo mais querido, com isso, há grandes expectativas. O camisa 10 entrou em campo no início do segundo tempo, após o treinador sacar Arrascaeta. Em coletiva, Tite falou sobre a vitória do Flamengo. O treinador não escondeu como estava feliz com a vitória, exaltando também a forma que o time se movimentou em campo. Mais do que a vitória, a forma com que foi construída a vitória é que ela foi consistente. É uma equipe que teve a competitividade associada à qualidade técnica. As suas construções e a troca de passes por vezes sem acelerar com velocidade, com qualidade, para chegar no terço próximo à área do adversário. A bola entre as linhas para evitar a conclusão, disse. Então há um número de conclusões, de situações criativas que a equipe teve, mantendo-se a consistência, o que foi significativo. É uma construção também associada. Foram algumas perguntas com alguns itens do ano passado, que também tem um lastro com a equipe ganhando consistência e evolução. O treinador também falou da alta competitividade do Campeonato Carioca, afirmando que atualmente ele é um dos mais fortes do futebol brasileiro, superando até mesmo o Paulistão. O Campeonato Carioca atual, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Hoje, antes era São Paulo, agora é o Rio. Ele é muito difícil. E a busca nossa é de classificação, a busca é do título carioca iniciou. Então esse processo de evolução visa esse objetivo. Talvez seja pouco para a história do Flamengo, mas ele é grande para uma comissão técnica que está chegando. E é uma fonte geradora de confiança para uma sequência de trabalho, também enfatizou. Tite fala sobre o físico do seu time, procurar retomar e ficar com a bola e ditar o ritmo. Nós sabíamos que o adversário tinha uma melhor condição e te confesso que me surpreendeu positivamente a resposta. Eu não imaginava que tivesse uma resposta física com tamanho padrão e com coordenação técnica, disse. Flamengo fica próximo de Matias Vina e pode pagar até 48 milhões de reais. O Flamengo finalmente estreou em 2024 e da melhor maneira. Jogando em Manaus, o mais querido goleou o Audax RJ por 4-0, com gols do zagueiro Léo Pereira, dos atacantes Pedro e Everton, Cebolinha, e do lateral direito Varela. Mesmo assim, a diretoria segue tentando se movimentar no mercado da bola. Enquanto perdeu Thiago Maia e Mateuzinho, a única contratação confirmada até agora é do uruguaio Nicolás de la Cruz. Em meio a muitos nomes, a novela Léo Ortiz segue repercutindo no Rio de Janeiro. Além disso, até o nome do meia-atacante Bernardi, que esteve na Copa do Mundo de 2014, acabou pipocando. Um dos grandes focos da cúpula flamenguista para essa temporada é o lateral esquerdo uruguaio Matias Vina, que pertence à Roma da Itália. Pelo que parece, agora o negócio está muito perto de ser sacramentado. Nesta quinta-feira, 18, ocorrerá uma reunião entre dirigentes do Flamengo, representantes do defensor e um diretor do clube italiano. O jornalista Júlio Miguel Neto acabou vazando o grande teor do encontro. Segundo ele, nas conversas será definido em quantas parcelas o pagamento será feito, além, é claro, do valor das mesmas. Além disso, algumas cláusulas a pedido da Roma serão incluídas no contrato, caso Vina assine mesmo com o Flamengo. O valor do negócio deverá girar entre 8,59 milhões de euros, reais 45,6 a 48,3 milhões, conforme a cotação atual. Vale lembrar que com a aposentadoria de Felipe Luiz, o mais querido só tem Ayrton Lucas, além de jogadores da base. Sendo assim, a novela a respeito da contratação de Matias Vina, que se arrasta desde o ano passado, está muito perto da definição. Se não houver nenhum contratempo, o ex-jogador do Palmeiras tem boas chances de ser contratado. Muitos nomes já foram ventilados para reforçar o Flamengo neste mercado da bola. Porém, além de la Cruz, as situações mais reais sempre foram com Matias Vina e também com o zagueiro Léo Ortiz.
Se a negociação pelo uruguaio está perto de uma definição, a com Ortiz está muito complicada. O Red Bull Bragantino vem complicando toda a situação e uma possível transferência pode até acabar melando. Enquanto apenas de La Cruz chegou, vários jogadores deixaram o clube carioca. Além dos citados Felipe Luiz, Thiago Maia e Mateuzinho, jogadores como Everton Ribeiro, o goleiro Santos, e Rodrigo Caio já deixaram o Rio de Janeiro. O Flamengo segue atento no mercado da bola e monitora nomes para reforçar o elenco de Tite. A ideia é que mais nomes cheguem para que o plantel seja qualificado e o time chegue ainda mais forte em 2024. E você, torcedor? O que acha de Matias Vina no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.